pergunta é de a Jéssica e Luiz. Como cuidar da nossa mente na correria do dia a dia? Olá, é simples, a Jéssica. Desculpa, mas eu não sei o seu nome e esse é difícil. O que eu oriento, né, para cuidar da sua mente nessa correria do dia a dia? Organizar a sua rotina por escrito, em local visível a você, né? Isso lhe ajudará a se organizar, né? Por que eu falo isso? Se você ouviu o vídeo anterior, você viu que ver as coisas por escrito ajuda o nosso cérebro a se organizar. Quando você visualiza, né, a sua rotina, vamos colocar a rotina de segunda a sexta, por exemplo, e você percebe, um exemplo, que na segunda de manhã você tem um tempinho livre de 15, 30 minutos entre os seus afazeres, você pode escolher esse tempo para se dedicar a uma atividade que você gosta, tá? Então, primeira orientação, fazer essa rotina por escrito, né? E aí segunda orientação, se você fizer ou não fizer a rotina, né, por escrito, é tarefa sua, né, encontrar um tempo, né, na sua agenda para se dedicar a você, né, a mente, né, a sua mente. Você precisa encontrar um tempo, nem que seja de 1 minuto, né, mesmo que seja antes de dormir, né, ou colocando o despertador 5 minutos mais cedo, né, para você executar uma tarefa que seja positiva para sua mente. Pode ser em qualquer horário do dia, pode ser durante o banho, enquanto cozinha, enquanto dirige, caso dirija, enquanto está no ônibus, caso use o ônibus ou o metrô, né? O importante é que você utilize esse tempo com qualidade, ou seja, que você realize uma atividade que você gosta, né? Pode ser ouvir suas músicas prediletas, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser se exercitar, pode ser meditar, pode ser caminhar, respirar, cuidar de plantas, cuidar dos pets, né? Cheirar flores, andar na grama, na areia, etc. Qualquer coisa que faça com que você se sinta bem com você mesma. São as tais atividades chamadas de atividades de bem-estar. O que é bom para mim pode não ser para você, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Às vezes você adora fazer sudoku, sabe? Aquelas atividades que são basicamente matemáticas, de raciocínio lógico. E para mim isso não vai me trazer bem-estar, pelo contrário, vai me trazer angústia. Porque matemática e eu, raciocínio lógico, eu não combinamos, eu sou de humanas. Mas para algumas pessoas, fazer esse tipo de atividade é relaxante. Então é disso que eu tô falando. Quando você faz atividades que são relaxantes, atividades que proporcionam um bem-estar em você, você está educando o seu cérebro e permitindo que o seu cérebro relaxe, né? Que a sua mente comece a focalizar naquilo que está te dando prazer, tá? Descubra que atividades são essas, né? Que te deixam se sentindo bem com você mesma, né? E passe a encontrar um pedacinho de tempo diariamente para que você se dedique a essa atividade ou atividade. Ah, Adriana, não tenho grana para ir para uma academia, por exemplo. Sim, mas tomar sol, por exemplo, de graça. Você não precisa ir para academia. Fazer uma caminhada, né, num parque, num jardim, num playground, se você tiver um playground, né, é de graça. Então, e se isso te proporciona prazer, vai em frente, tá? Se a correria do dia a dia não te permite ficar 1 hora na academia, por exemplo,
né? Mas se você gosta de caminhar, vá caminhar ao invés de ir para academia, né? Se você gosta de ouvir música, encontre um tempo para você ouvir música, nem que seja enquanto você está tomando banho, né? Tá tomando banho, deixa o celular ligado, né? Vai ouvindo a música que você gosta de ouvir, canta no banheiro, canta no chuveiro, relaxa, tá? Porque qualquer atividade que te deixe se sentindo bem com você mesma é a atividade de bem-estar, tá bom? E não precisa ser nada grandioso, às vezes pequenos gestos como olhar uma borboleta voando, por exemplo, é algo que te traz calmaria. É disso que eu tô falando, né? Então não precisa ser nada grandioso, só descubra aquilo que te traz calmaria, que te traz tranquilidade, que faz com que você se sinta bem com você mesma. Combinado? Às vezes se sentar, né, e olhar para a paisagem é o suficiente para você se acalmar, é o suficiente para você refletir, é o suficiente para você relaxar, tá bom? Descubra o que você gosta e pratique. Beijo! A seguinte pergunta foi feita por Aline Doces Personalizados. Dizem que aprender a dizer não é libertador. Como fazer isso sem se sentir muitas das vezes culpada? Olha, Aline, a resposta para essa questão não é simples, tá? Às vezes é necessário anos de terapia para que você, né, aprenda o que te leva a sempre dizer sim, né, e de onde vem a dificuldade de dizer não. Mas vamos lá. Aprender a dizer não se faz necessário a partir do momento que você se machuca ao dizer sim. Passa a ser libertador porque você aprende a priorizar a si mesma e a respeitar os seus limites. De onde você tirou a crença de que a vontade do outro é mais importante que a sua? De onde você tirou, né, a crença de que você precisa estar disponível sempre que o outro precisa? A culpa, né, vem geralmente de uma educação mais rígida, religiosa até. E eu não vou fazer apologia a nenhum tipo de religião específica, tá? Mas o que eu observo na minha prática é que pessoas que tiveram uma criação muito religiosa sentem o peso dessa culpa, né? Porque você é moralmente obrigado a assistir os seus familiares, você é moralmente obrigado a fazer a caridade, por fazer a caridade você não pode dizer não, né? Então, não vou fazer apologia a nada e não estou criticando nenhuma religião, até porque nós absorvemos, né, o que o mundo nos oferece de uma forma muito particular. Então, o que pode vir a fazer mal para mim, não necessariamente fará mal para você, e vice-versa. Então, voltando à questão da culpa, nesse meio mais religioso ou mais rígido, né, ela aparece, né, porque nós aprendemos, né, que temos obrigações, né, e a palavra é essa mesmo, eu sou obrigada, né, a estar próximo dos familiares, a auxiliá-los quando eles querem, ou dos amigos, ou dos parceiros românticos. E dizer não passa a não ser uma opção. Você tem que dizer sim. Afinal de contas, você é obrigado ou obrigada. Mas essa é a pergunta, né? Uma delas. Deixar de olhar para você mesma é uma obrigação ou é uma escolha? Deixar, né, o outro para depois é uma obrigação ou uma escolha? Dizer não é uma obrigação ou uma escolha? Dizer sim é uma obrigação ou uma escolha? Por que você deve interromper o que faz para fazer o que o outro quer?
É necessário, Aline, que você aprenda a diferenciar, né, o que é necessário do que é supérfluo. Existe outra pessoa que possa fazer no meu lugar? Será que eu tenho, né, a competência necessária para fazer aquilo que estão me pedindo? Será que eu estou bem comigo mesma para fazer o que estão me pedindo? Será que é necessário que eu pare o que eu estou fazendo para auxiliar o outro? São perguntas, Aline, que você pode, né, começar a se fazer e que elas te ajudem a dizer não. Dizer o não ou dizer o sim fará com que eu me sinta mal comigo mesma? Sim ou não? Caso sim, por quê? De onde vem essa culpa? De onde vem o sentir-se mal consigo mesma? É por isso, né, que o ambiente terapêutico, né, o profissional que seja neutro, né, pode tentar te auxiliar nessas questões. Mas nada lhe impede de que você mesma, né, diante dessas perguntas, né, que eu estou sugerindo, comece a trabalhar isso em você. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Um beijo. Luciana Rodrigues me fez a seguinte pergunta. Tenho 3 filhos nas idades de 14, 9 e 3 anos. Todos meninos. Não tô dando conta. Me sinto acabada. Desconto na comida. Meu marido trabalha tanto que não tenho coragem de pedir a ele para me dar um dia de folga na semana. Sinto que estou à beira de uma estafa. Não temos rede de apoio porque moramos longe de familiares por conta do trabalho dele. Sinto que meu filho do meio está tendo problemas de ciúmes com o mais novo. Tô tão cansada. Meu marido fala que é uma fase e que vai passar. Me dê um conselho, por favor. Luciana, ou Lu, vamos lá. Como é que eu elaborei a tua resposta? Eu coloquei aqui umas ideias soltas, tá? Para você poder pensar o que é realizável na tua rotina, tá bom? Porque eu posso dar um monte de ideias e elas não serem realizáveis na sua rotina. Então, isso aqui vamos colocar que seja uma tempestade de ideias, tá? Você criar uma lista de afazeres para os 3, tá? E deixar em local visível, né? O de 3 anos não sabe ler, mas isso não impede que você fale para ele, né, quais são as tarefas que ele pode fazer. Né? Por exemplo, arrumar as camas, arrumar os brinquedos, né? Os mais velhos podem pegar a roupa suja e colocar dentro da máquina, né? Ou podem pegar uma vassoura, né? O de 14 anos pegar uma vassoura e varrer a casa. Isso não é trabalho infantil, isso tem que ficar muito bem claro, tá? Isso não é trabalho infantil, isso é transmissão de responsabilidade, tá? Você ensina a responsabilidade desde que as crianças, são novas, tá? E você ensina, né, que todas as tarefas devem ser realizadas por todos os membros da casa, né? Ah, mas por que o meu pai não faz? Porque o seu pai trabalha o dia inteiro, né? E isso também não impediria, não estou falando especificamente do seu marido, mas isso não impede nenhum homem de chegar em casa após um longo dia de trabalho e ir preparar uma comida, tá? Porque muitas mulheres também trabalham fora o dia inteiro, ainda chegam em casa e ainda tem que fazer comida, tá? Então, assim, os direitos são iguais e os deveres também. Então, quando você começa a ensinar isso desde pequeno, né, para os seus filhos, você auxilia, né,
na compreensão de que direitos e deveres são iguais e de que essa história de que homem, né, leva o dinheiro e a mulher fica em casa, cai por terra, tá? Porque os tempos são outros. Mas vamos lá. Eles podem colocar roupa suja na máquina de lavar, acho que eu já falei isso, né? Eles podem varrer uma casa, lavar um banheiro, mesmo que eles façam errado, é assim que se ensina, né? Você não vai largar um ferro de passar com eles porque isso é perigoso, né? Você não vai deixá-los, né, cozinhar sem você estar perto supervisionando, né? E eu falo de 14 e do de 9, né? O de 3 não. Mas se você tem um pet, exemplo, coloque o mais velho para passear com o pet, né? Até vá com ele para ensinar o caminho, né? Para ensinar a limpar a sujeira do pet na rua, enfim, né? Ou para você mesma sair, dar uma volta no quarteirão com os seus filhos, né? Então, assim, são ideias que você precisa saber, né? Se são realizáveis dentro da sua rotina, tá? Isso então é criar uma lista, né, de afazeres para cada um. Vamos lá. Você também precisa criar uma rotina, tá? Mas essa já é uma rotina diferente, né? Essa é uma rotina para você mesma se cuidar, né? Eu defendo arduamente que todos nós tenhamos, né, uma rotina fixada em um local muito visível, seja no espelho do banheiro, seja na porta do guarda-roupa, não precisa ser da porta externa, mas do lado de dentro, na porta da geladeira, em um local de fácil acesso, onde ali estejam discriminados todos os seus compromissos. Não precisa ser uma rotina de 8, 9, 10, 11... Não, você pode distribuir manhã, tarde e noite, né, de segunda a sexta ou de segunda a domingo, né? E aí você vai colocar lá, na segunda, na quarta e na sexta, o de 14 anos tem vôlei. Na terça e na quinta, o de 9 anos tem futebol. Aí você vai colocar período da manhã, período da tarde, período da noite. O de 3 anos está ou não está na escola? Qual é o horário da escola deles? Eles estudam na mesma escola, estudam em escolas diferentes? Quem é que leva, quem é que busca? Né? O de 14 já vai sozinho? Isso tudo você organiza aqui mentalmente e você anota o que é pertinente, né? Então, se de tarde o de 14 estuda, se de manhã o de 9 estuda e o de 3 ainda não estuda ou estuda de manhã, coloque lá na sua rotina. O que você, Luciana, é responsável? Você é responsável por limpar toda a casa, por passar roupa, por lavar roupa, por cozinhar, por tudo? Nós vamos chegar lá. Se você começa a dar pequenos afazeres para os seus filhos, você já retira de você estes afazeres e logo começa a sobrar tempo para que você se dedique a você, tá? Como eu já falei num outro vídeo, não precisa ser nada grandioso. Às vezes, se você conseguir ficar 10 minutos tomando um banho gelado, ou um banho morninho, ou um banho quente, de acordo com o que você gosta, ouvindo uma música, ou acendendo um incenso, ou simplesmente pegando, né, um sabonete líquido, passando no seu corpo, se dedicando mais a esse momento, já vai ser o suficiente para você se acalmar, para você, né, não sentir tanto os efeitos dessa estafa. A estafa acontece quando a gente, né, pega pra gente mesma uma série de afazeres e não divide com ninguém. Eu li e eu sei que você não tem rede de apoio porque vocês estão morando longe dos familiares. Mas essa seria uma outra sugestão, né, uma outra tempestade de ideias, que verifique a possibilidade, né, e aí isso requer dinheiro, de que verifique a possibilidade, se alguém da escola dos seus filhos trabalha como babá,
para que você possa ter um tempo, você e seu esposo, ou você sozinha, em algum momento, né? Os seus filhos estarão sob os cuidados de uma pessoa que já tem a referência do ambiente onde ela trabalha, né? Ou vamos supor, a professora não faz esse tipo de serviço, mas ela conhece quem faça. Então você já tem a referência da professora, que é alguém de confiança dela, né? E aí você testa, né? Você vai testar esse profissional, você vai dizer que vai chegar às 10, quando na verdade você vai chegar às 9, para saber como é que tá a situação. Você vai testando até você ganhar a confiança, né? Desenvolver a confiança nesse profissional. Mas, independente disso, não tenho grana para isso, tá tudo, né? O mundo tá muito difícil, tá tudo muito caro. Verifique com os seus familiares ou com os familiares do seu esposo a possibilidade deles fazerem um rodízio entre eles para passar um final de semana com vocês, né? Às vezes pais aposentados ou avós que já são aposentados podem ficar aí um determinado momento, né? Uma semana, 10 dias, e te ajudar a lidar com seus 3 filhos. Volto a dizer, você é quem vai definir o que é realizável na sua rotina ou não, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, porque eu já falei que eu escrevo os tópicos para não me perder. Vamos lá, outro tópico que eu coloquei aqui. Você escreveu que seu marido trabalha. Ok. Seu marido trabalha, mas você também trabalha. Você trabalha em casa. Eu não sei, você não deixou claro aqui se você trabalha fora também. Mas você também trabalha em casa, então você também tem uma jornada de trabalho. A diferença é que a jornada de trabalho dele é externa e a sua é interna. Você tem os afazeres domésticos, você tem os afazeres parentais, que é cuidar dos seus filhos, que é organizar toda uma casa e organizar a rotina dos filhos, né? E é justo você pedir uma folga para ele, sim, né? Porque quantas vezes, né, a gente escuta que a mulher tem 2 jornadas ou 3 jornadas e o homem só tem uma, a jornada de trabalho. A balança desequilibrou, né? Então, assim, vamos colocar o teu marido para jogo, sim, e você vai pedir uma folga, sim. Um dia em que ele vai chegar mais cedo, ou um dia em que ele pode chegar mais cedo, ou um dia que mesmo que ele chegue tarde, ao invés de assistir o futebol na televisão, ele vai assistir o futebol na televisão com os filhos. E você vai passear. Você vai na sorveteria, você vai tomar um sorvete sem adição de açúcar, né? Porque a gente está aprendendo a comer direitinho. Ou você vai assistir um filme, ou você vai no teatro, sozinha mesmo. Qual o problema? Seu marido está cuidando dos filhos, se não tiver babá, ou se não tiver rede de apoio. Então, é justo pedir sim. Pense nisso, tá? E dividir com ele como você se sente sobrecarregada, né? Pelo que eu vi, você já conversou com ele e ele diz que isso é uma fase, né? É uma fase, sim, mas até essa fase passar, como é que vocês vão resolver isso? Porque não é só você que tem que resolver, você tem que resolver com ele e com o seu marido, tá? Outra saída também que você pode ter é deixar os maiores dormindo na casa de amigos. Não sei há quanto tempo vocês moram fora, não sei se eles já têm um círculo de amizades que você conhece pai e mãe, né, dos amigos, mas deixar os seus filhos dormir fora de casa no final de semana também é uma maneira de você descansar um pouco, porque vai ficar só o mais novinho, né? A não ser que o mais novinho também queira ir, para você não tenha problema, né? Nem para você, nem para o seu marido, né? E aí é uma forma de você tirar um pouco desse peso de você, tá? Importantíssimo é que você disponha de tempo para você se dedicar a você mesmo, né? De uma forma individual, né? Com você com você mesma. Esse é o meu momento. Esse é o momento em que eu vou tirar 5 minutinhos para não pensar em nada, ou para ficar deitada na cama, ou para ir tomar meu sorvete na sorveteria, né?
E ao mesmo tempo, você, dentro daquela rotina que você vai colocar em algum lugar visível, você mapeando os buracos dessa agenda, dessa rotina, você começa a criar um tempo individual com cada um dos seus filhos. Por que eu falo isso? Porque você tem 3, né? E você está dizendo que o do meio está um pouco enciumado, provavelmente por conta do nascimento do mais novo. Então, a partir do momento que você cria um momento seu com cada um dos seus filhos, né, você diminui essa questão do ciúme, porque as crianças vão perceber que você está passando tempo com cada um deles. Essa semana está muito corrida, não vai dar para passar um tempo com cada um deles. Tudo bem, passe com os 3. 10 minutinhos que seja, vocês jogando Uno, você jogando um jogo de tabuleiro, você jogando uma atividade no celular, fazendo uma atividade para todo mundo. A gente precisa, né, resgatar um pouco daquelas nossas brincadeiras de criança, pular elástico, pular corda, jogo de tabuleiro, batalha naval, né? São jogos que são jogos para você jogar em família, né? Então, se não dá para fazer isso durante a semana, separa um tempo no final de semana para isso. Que bom, tomara que seu marido esteja em casa e que ele participe também, né? São os momentos de família. Isso também tira um pouco, né, as crianças de hoje, crianças e adolescentes, do celular, né? Porque isso, ao mesmo tempo que o celular é bom, ele é ruim, né? Porque as famílias estão dialogando cada vez menos, estão passando cada vez menos tempo com os seus filhos, né? Porque está todo mundo preso nas telas. Então, lembrete, para você cuidar do outro, você precisa cuidar de você. Se você já identifica esses sinais de estafa, vai procurar ajuda, né? Procura um psicólogo, que é uma pessoa isenta, né, de julgamentos, ou deveria ser. Tenha esse momento, 50 minutos, 1 hora que seja, uma vez por semana, para você desabafar, para você conversar, para você se ajudar a se organizar internamente e externamente. Porque essa fase vai passar, mas até ela passar, você e seu marido, né, são responsáveis por facilitar, né, a passagem dessa fase, tá? Se você adoeceu, ou se você adoecer, quem irá cuidar de você? A sua família não terá que se reorganizar caso você adoeça? Quem vai cuidar dos seus filhos? O seu marido não vai ter que se virar nos 30, nos 40, nos 50 para dar conta, porque você vai estar doente. Então, antes que isso aconteça, né, fica a ideia, por que não tentar nos organizar enquanto família para te dessobrecarregar? Essa pergunta, né, fica aí para você e o seu marido responderem, tá? Quanto à comida, né, é natural descontar nela as suas emoções, né? A compulsão alimentar, ela é uma resposta, né, a essas emoções que não estão sendo trabalhadas, o que não estão sendo, né, digeridas. Então, você acha que se alivia ao se alimentar, mas na verdade você acaba só engordando, né? Porque os problemas permanecem. O que leva você a ter esses problemas não é tratado e você vai continuar comendo. Então, procura ajuda, né? Existem serviços de psicologia que são gratuitos ou que são, né, que tem um preço mais em conta, dependendo da cidade onde você mora, mas você claramente está precisando de um tempo para você. Pense quando é que seu marido vai tirar férias e já planeje alguma coisa para vocês descansarem, nem que seja uma semana.
né? Ou então já programe para parte da sua rede de apoio visitar vocês, para que vocês possam, né, descansar um pouco, tá? Como eu já falei no outro vídeo, né, tenta substituir essas guloseimas não saudáveis, né, com muita gordura saturada, que é a pior gordura possível, por snacks mais saudáveis, né, lanches mais saudáveis. Antes que você adoeça fisicamente, comece a incluir pequenas mudanças na rotina, um passo por vez, antes de você adoecer. Beijo grande. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Estou super aberta a críticas, a sugestões e me coloco à disposição de vocês, né, para que vocês tirem as suas dúvidas caso haja, ou que vocês me deem sugestões a respeito do que eu falei ou façam críticas, tá bom? Não posso encerrar, né, essa série de perguntas e respostas, né, esse quiz, sem antes falar para vocês, né, do quanto, né, a terapia é importante. Ao mesmo tempo, eu vou fazer um alerta aqui, né? Psicólogo não é terapeuta, tá? E terapeuta não é psicólogo. Nós acabamos falando, né, de terapia porque o terapeuta faz terapia, né? Assim como alguns terapeutas, alguns psicólogos, perdão, fazem análise, tá? Essa é uma questão de nomenclatura e isso vai de acordo com a abordagem de cada um, tá? De cada profissional. Mas os terapeutas não têm formação de psicologia, eles têm outras formações. Então, se vocês virem assim, fulano de tal, terapeuta, dificilmente essa pessoa é psicólogo, tá? Ela deve ter algum outro tipo de formação e é importante que vocês saibam dessa diferença. Em segundo lugar, né, em alguns vídeos eu dei algumas sugestões, né, do que pode ser feito, isso serve para todo mundo. Eu sempre serei uma defensora de que nós temos que ter diariamente um tempo só nosso. Um tempo que pode ser de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. Isso vai de acordo com a rotina e com a disponibilidade de cada um. Um tempo que você dedica a si mesmo ou a si mesma, né, para fazer aquilo que você gosta, aquilo que dá prazer. Isso ajuda o nosso cérebro, né, a não focar somente no negativo, mas a focar no positivo. Isso ajuda o cérebro a ver o outro lado da moeda, porque se você só está vendo dor e sofrimento, compulsão e obesidade, você pode ver o outro lado da moeda, que é, mesmo obesa eu caminho, mesmo com compulsão alimentar eu como verdura e legume, mesmo com compulsão alimentar eu consigo às vezes dizer não, mesmo com obesidade eu vou lá e arrisco uns passos de dança, eu canto no chuveiro, eu consigo alcançar todas as partes do meu corpo para enxaguar, para ensaboar. Tô dando mais exemplos, tá? Para que vocês aprendam a ver o outro lado da moeda. Não estou dizendo em momento nenhum, né, que vocês, caso, né, a compulsão incomode, caso a obesidade incomode e traga angústia, dor e sofrimento, vocês precisam procurar ajuda, vocês precisam correr atrás, vocês precisam ir à luta. Porque se vocês não se movimentarem internamente para efetuar as mudanças, nada vai acontecer, tá? Fazer terapia, ou fazer análise, ou fazer sessões de psicologia com um psicólogo é fundamental para que vocês consigam resolver as questões que estão por trás da compulsão alimentar, da obesidade, dos transtornos alimentares de uma maneira geral, tá? Eu vou citar
um exemplo porque ela me autorizou a isso. E eu não vejo um exemplo melhor, né, para falar com vocês, que é da própria Catarina. Catarina é obesa desde que eu a conheço, há 30 anos atrás ou até um pouquinho mais. É lógico que ao longo dos anos ela foi se tornando mais obesa, né? Se ela pesava, tô chutando, tá, gente? Se ela pesava 100 quilos quando nós nos conhecemos, ela hoje pesa 200. E ela foi aumentando ao longo dos anos. Por quê? Porque emoções que não foram trabalhadas, sentimentos que não foram trabalhados, causas que não foram trabalhadas ao longo da vida dela foram virando uma bola de neve, né? E a obesidade foi aumentando, aumentando, aumentando. Né? Obesidade também tem causa genética. Obesidade é um distúrbio metabólico, né? O nosso corpo não metaboliza, né, aquilo que a gente ingere de maneira natural. Existe um déficit nessa metabolização e por isso você ganha peso, mas é possível sim, né, nós manobrarmos essa obesidade sem o recurso cirúrgico, tá? O recurso cirúrgico é super válido, traz resultados, mas volto a dizer, se você não cuida dos sentimentos e das emoções que, em primeiro lugar, auxiliaram o desenvolvimento dessa obesidade ou da compulsão alimentar, você pode estar, né, operado ou operada e engordar novamente, tá? Isso acontece e acontece até muito mais do que a gente imagina, tá? Então, assim, desde que eu conheço Catarina, ela foi engordando ao longo dos anos, mas Catarina entrou, né, num processo terapêutico, né, de análise, inclusive, porque ela estava pronta naquele momento para se dedicar a ela mesma. E é lógico, ela estava, né, com uma profissional que foi muito eficiente, muito eficaz, também porque Catarina criou o vínculo com ela. Catarina confiava, né? Catarina acreditava. E ao longo dos anos em que ela permaneceu em tratamento, né, psicológico, não se assustem, tá? Anos. Muitas vezes, anos são necessários para que a gente consiga chegar no âmago da questão, né? Naquilo que de fato, né, desencadeou algum tipo de transtorno alimentar. Só que, né, nesse meio tempo, né, nesse tempo de análise, ela perdeu 60 quilos sem tomar medicação. Conforme as emoções foram compreendidas, conforme ela passou a se aceitar, a se compreender, ela foi eliminando o peso excessivo. Mas Catarina é obesa. Ela tem uma carga genética familiar que contribui para esse retorno. Mas independente disso, né, ela eliminou 60 quilos sem medicação e sem cirurgia. Só que Catarina decidiu não mais fazer a análise dela, por N questões, inclusive financeira. E aí a coisa desandou. Alguns anos se passaram e Catarina não só recuperou os 60 quilos, como ganhou mais alguns. Então, Catarina precisa continuar com o seu processo terapêutico, fazer o vínculo com uma profissional que lhe assiste, confiar nessa profissional, não esconder coisas do profissional que lhe assiste, para que ela, com ou sem cirurgia, volte a perder o peso, tá? Então,
tenham em mente que existe o fator genético, existe, ele é importantíssimo. Assim como eu falei da psicopatia, existem os fatores ambientais que favorecem o desenvolvimento da obesidade, tá? Mas existem os fatores biológicos ou fisiológicos, que é a questão do metabolismo, que é deficitário, tá? Mas também existem os fatores psicológicos que favorecem, né, o desenvolvimento do transtorno alimentar. Tendo dito isso, fica a mensagem de que terapia, né, análise, sessões de psicologia são fundamentais para que a gente consiga elaborar, né, essas questões dentro da gente, tá bom? Toda a universidade, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, é assim. Eu não posso dizer se isso é uma lei nacional ou se é uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro. Mas toda faculdade que tem o curso de psicologia fornece atendimento sem custos ou a preço muito social para a população. Então, caso vocês não residam no Rio, procurem se informar, tá? Essas sessões de psicologia, elas são feitas pelos estudantes de psicologia que estão prestes a se formar, assim como aconteceu comigo, tá? Mas todos esses estudantes têm supervisão dos seus coordenadores, dos seus professores, tá? Para que eles possam atender aos pacientes da melhor forma possível, pacientes ou clientes, depende da abordagem. Então, caso vocês estejam sem, né, com a grana curta, procurem se informar sobre essa questão da faculdade, né, das faculdades. Algumas igrejas, principalmente católicas e evangélicas, também oferecem serviços de psicologia para aquelas pessoas que frequentam a igreja, né, católica ou evangélica. E aí, se você se identifica com uma dessas religiões, é uma outra ideia para vocês, tá bom? Se eu tiver mais alguma, eu falo com a Catarina e ela passa para vocês, tá bom? Beijo grande a todos, mais uma vez obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow